Vivemos em um mundo hiperconectado, onde é possível conversar com alguém do outro lado do planeta com apenas um toque na tela. E ainda assim, nunca estivemos tão sozinhos. Essa solidão não tem a ver com estar cercado de pessoas ou não, mas com a ausência de uma conexão que seja realmente genuína, segura e autêntica. O Dr. Gabor Maté afirma que o ser humano nasce com duas necessidades básicas: autenticidade e vínculo. Quando precisamos abrir mão de quem realmente somos para sermos aceitos, estamos já no início de um caminho onde a saúde mental será ferida profundamente. Muitos de nós aprendemos desde cedo que para sermos amados precisávamos calar o que sentíamos, engolir o choro, sorrir quando doía, ser fortes para não decepcionar. Assim, vamos nos desconectando de nós mesmos e também dos outros. Criamos uma versão de quem achamos que deveríamos ser para sermos aceitos, e ao fazer isso, a possibilidade de conexão genuína morre ali. E o que sobra, na ausência desse vínculo real, é um vazio que se disfarça de ansiedade, depressão, insônia, compulsões e autossabotagem. A mente não adoece de forma isolada. Ela adoece quando nos separamos da nossa verdade. Quando passamos a viver na superfície, em modo automático, escondendo nossa dor para não parecermos fracos. A desconexão emocional se torna um ambiente interno tóxico, onde nada floresce. Segundo Maté, não é o estresse por si só que nos adoece, mas a solidão emocional com que enfrentamos esse estresse. Não ter com quem dividir, não ser compreendido, não ser validado. Isso destrói a saúde mental pouco a pouco, silenciosamente. E o mais trágico é que muitas pessoas nem percebem que estão desconectadas. Continuam suas rotinas, cumprem suas tarefas, cuidam de todos ao redor, menos de si mesmas. É uma solidão camuflada, difícil de nomear. Às vezes, tentamos compensar essa ausência de conexão buscando mais atenção, mais afeto, mais reconhecimento. Mas tudo isso se torna um ciclo de dependência, porque nunca será suficiente. Porque o que está faltando não é algo externo, é o fio rompido entre quem somos e o que sentimos. Essa ferida de desconexão tem origem muitas vezes na infância, em momentos em que nossas emoções não foram acolhidas. Quando chorávamos e mandavam calar. Quando sentíamos medo e diziam que era besteira. Quando buscávamos colo, mas nos davam distância. A mensagem que ficou gravada não foi apenas a da rejeição, mas a da invisibilidade emocional. E um cérebro infantil que aprende que seus sentimentos não importam, vai crescer moldando comportamentos que o façam parecer aceitável, a qualquer custo, mesmo que esse custo seja a própria sanidade. É nesse ponto que a saúde mental começa a ruir. Ansiedade crônica, pensamentos obsessivos, dificuldade em confiar, culpa sem motivo, medo de abandono. Não são sintomas isolados, são alarmes do corpo pedindo reconexão. Quando não somos vistos em nossa dor, ela grita por meio de outros caminhos. O corpo e a mente se unem numa tentativa desesperada de nos alertar: você está sozinho demais dentro de si mesmo. E não há cura real sem que essa conexão verdadeira seja restaurada, não apenas com os outros, mas, antes de tudo, com você mesmo. A ciência moderna já começa a confirmar o que a sabedoria ancestral sempre soube: mente e corpo não são separados. Quando há uma ruptura na conexão emocional, não é apenas a psique que sofre. O corpo começa a manifestar sintomas, desde dores inexplicáveis até doenças autoimunes. O Dr. Gabor Maté é enfático ao afirmar que toda dor emocional ignorada se transforma em dor física. Isso acontece porque o sistema nervoso humano foi projetado para funcionar em harmonia com a segurança emocional.
Quando vivemos em constante tensão por não sermos vistos, reconhecidos ou compreendidos, o corpo entra em estado de alerta contínuo, e esse estado, se prolongado, é destrutivo. Pessoas que vivem sem conexões genuínas adoecem mais, e não apenas emocionalmente, mas biologicamente. Estudos mostram que a solidão crônica afeta o sistema imunológico, aumenta o risco de inflamações internas, desequilibra os hormônios do estresse como o cortisol e afeta inclusive a memória e a capacidade cognitiva. Não é apenas sentir-se mal, é realmente estar doente. Um corpo desconectado de suas emoções carrega uma carga tóxica invisível, e isso não é drama, é neurociência. A desconexão é como uma rachadura interna que, com o tempo, se aprofunda. No início, você apenas se sente cansado. Depois, perde a motivação. Mais adiante, a ansiedade começa a se tornar constante. E, sem perceber, você entra em um estado onde viver parece cada vez mais pesado. A falta de vínculos afetivos saudáveis se torna um gatilho silencioso de colapsos emocionais. Afinal, o ser humano não nasceu para suportar tudo sozinho. Precisamos ser escutados, precisamos ser tocados, precisamos ser sentidos. E aqui é o ponto mais cruel. Muitas pessoas que estão doentes emocionalmente acreditam que o problema está nelas, que são fracas, incapazes, dramáticas demais. Mas não é isso. O que está quebrado não é o seu valor, é a sua rede de sustentação. Faltou colo, faltou presença, faltou alguém que dissesse: você não está exagerando, isso realmente dói. E quando essa validação não vem, nos perdemos dentro de nós. Passamos a tentar nos curar sozinhos de feridas que nunca deveríamos ter carregado sozinhos. Conexão genuína não é um luxo, é uma necessidade. O cérebro humano é um órgão social. Ele depende do vínculo para se desenvolver em equilíbrio. Quando somos privados de um ambiente emocionalmente seguro, entramos em estados crônicos de estresse que nos impedem de acessar funções vitais, como criatividade, concentração, empatia e até mesmo o prazer. Tornamo-nos sobreviventes da nossa própria existência, lutando para nos manter inteiros, enquanto sentimos que algo essencial está faltando. E talvez o mais cruel de tudo isso seja perceber que, mesmo cercado de pessoas, você pode estar profundamente só. Porque a conexão genuína não é quantidade, é qualidade. É a presença que escuta sem julgar, o olhar que vê além da máscara, o afeto que não exige que você se transforme em outra pessoa para ser amado. Quando essa conexão falta, não é só o coração que adoece. É o ser inteiro que começa a colapsar. O chamado de Gabor Maté é claro: reconecte-se ou adoeça. Não há outro caminho. Mas essa reconexão não começa com os outros. Ela começa em você. Começa no momento em que você decide parar de fugir do que sente. Quando você deixa de querer ser aceito a qualquer custo e passa a buscar a sua verdade. A reconexão começa quando você se permite ser humano, com falhas, medos, inseguranças e, mesmo assim, digno de amor. Desde muito cedo, nos ensinaram que para sermos amados, precisaríamos nos ajustar. Comporte-se, não chore, não seja tão sensível. Essas frases, ditas com ou sem maldade, ensinam uma lição profunda. Para ser aceito, é preciso esconder quem se é. E então nasce a máscara. Uma personalidade adaptada ao mundo, construída sobre as ruínas da autenticidade. Mas o problema é que por trás dessa máscara está alguém que só queria ser aceito exatamente como é. Alguém que foi silenciado antes mesmo de aprender a se escutar. Dr. Gabor Maté explica que muitas doenças emocionais e físicas têm origem nesse processo de autoabandono. Quando a necessidade de conexão com os outros supera a necessidade de sermos fiéis a nós mesmos, adoecemos.
Criamos uma versão funcional e socialmente aceitável de quem somos, mas pagamos um preço: a desconexão da alma. Essa dissociação interna gera um conflito constante. Por fora, você parece bem, mas por dentro tudo dói. Você se esforça, ajuda todos, dá conta do trabalho, cuida da casa, da família, mas quando deita a cabeça no travesseiro, sente um peso inexplicável. Um cansaço que não vem do corpo, mas da alma, que está sufocada há anos. A máscara pode até trazer aceitação externa, mas nunca trará paz interior. E o que é pior, muitas pessoas se apaixonam por essa versão falsa que criamos. E aí, mesmo quando somos elogiados ou reconhecidos, sentimos um vazio. Porque, no fundo, sabemos que o amor que recebemos não é pelo que somos, mas por quem fingimos ser. Isso gera uma dor existencial difícil de explicar, a de ser amado e, mesmo assim, se sentir invisível. E esse sentimento, repetido por anos, vai minando nossa saúde mental de maneira silenciosa, cruel, constante. Quando você vive adaptado, não há espaço para vulnerabilidade. E sem vulnerabilidade, não há conexão genuína. Gabor Maté defende que a cura só é possível quando nos despimos dessas máscaras e temos coragem de mostrar o que realmente sentimos. Não é fácil, exige risco, exige desaprender anos de condicionamento. Mas é o único caminho possível para sair do ciclo de sofrimento emocional. A verdade é que só podemos ser realmente amados quando nos mostramos por inteiro, inclusive nas partes que consideramos feias, frágeis ou indignas. É nessa jornada de reconexão que muitos encontram um grande medo, o medo da rejeição. Desapegar da máscara é doloroso, porque, por muito tempo, ela foi a nossa proteção. Ela nos salvou, nos permitiu sobreviver. Mas agora, ela se tornou uma prisão. E nenhum ser humano consegue se manter saudável emocionalmente dentro de uma prisão, mesmo que dourada. É preciso coragem para começar a ouvir a própria voz, para olhar no espelho e reconhecer-se, para sentar com a dor que foi abafada por anos e dizer: eu te vejo, eu te escuto, você é válida. É nesse processo de reconexão com a própria essência que a verdadeira cura começa. Não uma cura que vem de fora, mas aquela que nasce do reencontro com a própria alma. Quando você para de esperar que os outros te vejam e decide enxergar a si mesmo. Quando você entende que a solidão mais profunda não é a ausência de pessoas, mas a ausência de si. E então, passo a passo, você começa a reconstruir pontes internas. E cada pequena reconexão traz de volta a vitalidade que o trauma havia roubado. Depois de tanto tempo tentando ser aceito, você pode ter esquecido o som da sua própria voz. A conexão genuína que você procura fora, em relacionamentos, em redes sociais, em reconhecimento, sempre pareceu escorregadia, incompleta. E talvez o motivo disso seja dolorosamente simples. Você está tentando se conectar com os outros enquanto ainda está desconectado de si mesmo. Gabor Maté nos ensina que a cura real começa quando escolhemos voltar para dentro, e nesse processo somos forçados a encarar tudo o que evitamos: a dor, o medo, a rejeição, o abandono, a raiva, a vergonha. Esse retorno para casa é uma jornada, e não uma linha reta. Haverá dias em que você se sentirá forte o suficiente para enfrentar seus fantasmas, e outros em que tudo o que conseguirá fazer é respirar. Mas em cada passo de reconexão, algo mágico acontece. A dor começa a se transformar. Não some, mas se ressignifica. Deixa de ser uma prisão e passa a ser um portal. Porque, na verdade, a sua dor não quer te destruir. Ela quer te guiar de volta para você mesmo. A saúde mental, como ensina Maté, não é a ausência de dor, mas a presença de verdade. Estar bem emocionalmente não é estar feliz o tempo todo.
é estar inteiro. É poder sentir raiva, tristeza, cansaço e ainda assim saber que está seguro dentro de si. É ter vínculos onde você pode ser imperfeito, sem medo de ser abandonado. É construir relações que acolham e não exijam. É sair do automático e começar a viver com presença. E a conexão genuína com os outros nasce apenas quando você se permite ser autêntico. Não adianta buscar vínculos profundos enquanto você ainda esconde partes de si por medo de rejeição. A profundidade que você quer do mundo precisa começar por você. Enxergue sua própria dor com compaixão. Valide sua história. Cuide da criança ferida que ainda habita aí dentro. Porque, no fim, todas as formas de cura emocional são formas de reencontro com a própria verdade. A falta de conexão genuína não é um detalhe. É a raiz silenciosa de muitos sofrimentos. E a boa notícia é que essa desconexão pode ser curada. Começa no momento em que você escolhe parar de fugir de si mesmo. No instante em que você diz, chega, chega de performance. Eu quero me ver, eu quero me escutar. E essa decisão, por mais simples que pareça, é profundamente revolucionária. Porque num mundo onde todos tentam parecer perfeitos, ser real é o maior ato de coragem. Se você chegou até aqui, talvez esteja em busca disso, de um espaço onde não precise fingir, de relações onde possa descansar emocionalmente, de uma vida onde o silêncio não machuque mais. E eu te digo, isso é possível. Exige trabalho interno, exige paciência, exige abandonar a ideia de que precisa se curar para depois merecer amor. Não, você já é digno agora, com suas dores, com seus medos, com sua bagagem. A moral da história é simples e profunda. Não somos feitos para viver sozinhos dentro de nós mesmos. Somos seres de vínculo. Precisamos ser vistos, sentidos, tocados emocionalmente. E isso começa com o olhar mais difícil de todos, o que você lança a si mesmo. Que você possa fazer as pazes com o que foi, acolher o que ainda é e abrir espaço para o que pode vir a ser. Porque quando a reconexão acontece, a vida deixa de ser sobrevivência e volta a ser existência. Plena, presente, real. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.